Olá, boa tarde a todos. Eu sou Karina Tames e hoje eu venho falar sobre um assunto que é muito comum e eu acredito que você já teve ou você ainda vai ter, que é as câimbras, as famosas câimbras musculares que acomete aí a maior parte das pessoas que praticam atividade física, pessoas clinicamente também, como diabetes, hipotireoidismo, que faz hipoglicemia também podem sofrer de câimbras musculares, mas o pessoal que faz atividade física são as pessoas que mais relatam aí essa incidência de câimbras, né? São contrações musculares espasmódicas que de alguma forma dificulta o desempenho esportivo, dificulta a atividade, dificulta o processo de prova, né? Muitas pessoas já abandonaram prova por conta de câimbras musculares, atletas de elite, enfim, né? Então, assim, eu recebo muitas mensagens de pessoas falando assim: Karine, o que eu faço para melhorar? Eu tenho problema de câimbra, eu não pude participar de uma competição porque eu estava sentindo muita câimbra. E aí eu digo que elas são inevitáveis, tá? Tem pessoas que vão sofrer mais com câimbras, outras não, tá? Mas ela sempre pode aparecer, tá? Mas assim, a gente pode ter algumas intervenções que a gente pode, de alguma forma, minimizar esses efeitos, tá? As câimbras, né, elas são decorrência também da desidratação. Então, quem faz atividade ao ar livre, né, pegando sol, pegando chuva, ela tem uma probabilidade também muito grande de ter câimbras, tá? Então, assim, existe um processo durante o exercício que está muito relacionado com a questão da fadiga, tá? Fadiga muscular. Então, quanto mais o indivíduo tem um exercício que faz um esforço vigoroso, um esforço intenso, prolongado, entendeu? Ele pode chegar a esse processo de fadiga. A gente tem dois tipos de fadigas, que são a fadiga periférica, né, que acontece muito nos músculos esqueléticos, né, nos membros inferiores. A gente tem a fadiga central, tá, que está mais relacionada ao sistema nervoso central, que também acaba desencadeando esse processo. Então, às vezes as pessoas são muito simplistas e falam assim: ah, não, vou comer uma banana que aí eu não vou ter câimbra. Não é bem assim, né? Não é só você comer a banana. Eu sempre digo para os meus atletas, né, que a alimentação saudável deve ser a base de qualquer praticante de atividade física, atletas de performance e os atletas de elite. Tá? Não existe a possibilidade de você fazer atividade física, ser um atleta, se a sua alimentação de base ela não for saudável, tá? Com poucas quantidades de alimentos, tá? Horários irregulares, alimentos com alta quantidade de energia, mas pobre em nutrientes, né? Então, assim, quando a pessoa faz atividade física, né, e ela faz de forma sistemática, regular, ela precisa buscar também a alimentação, porque vai ser a base, tá? Tanto para performance quanto para sentir bem e poder executar o exercício da forma que ela quer. Então não existe assim muita essa coisa assim: eu faço atividade física, mas eu continuo comendo errado, continuo comendo porcaria, continuo fritura, bebendo de forma exagerada. Então, assim, isso não está dentro do contexto, tá? Então aí o que acontece? E mesmo eu insistindo nesse comportamento alimentar, né, tendo uma alimentação que não seja uma alimentação saudável, eu vou ter mais dificuldade em executar alguns tipos de exercícios. Eu vou ter mais dificuldade de fazer determinados tipos de treinos, né? Então, assim, eu sempre falo para meus atletas
que a hora da mudança é essa, né? Se você quer ter o esporte como estilo de vida, você também vai ter que procurar outros, né, fatores para relacionar junto isso. Então, a alimentação, ela é a base mesmo. Então, assim, não adianta, eu vou comer uma banana para eu poder não ter cãibra. Não é assim. Então, a base é a alimentação saudável, tá? Onde o nutricionista esportivo, enfim, ele vai ofertar vários tipos de vitaminas para que esse indivíduo tenha um ambiente, né, alimentar favorável à prática da atividade. Entendeu? O que é esse ambiente propício? Ou seja, eu vou dar um pool de alimentos, eu vou dar um pool de vitaminas, cereais integrais, para que esse ambiente possa moldar, né, de forma orgânica cada indivíduo e ele possa ter as possibilidades de executar qualquer tipo de treinamento e qualquer tipo de esporte, tá? Só que às vezes, mesmo você tendo uma alimentação saudável, mesmo você tendo todos os cuidados, o esporte em si, ele pode desencadear as câimbras, tá? Então, quando eu falo assim, as câimbras são muitas das vezes inevitáveis, entendeu? Então, eu faço um exercício de longa duração, então o meu organismo, ele fica fadigado, eu levo esse organismo à desidratação e aí eu preciso, de alguma forma, minimizar esses efeitos, tá? Um deles é a hidratação. Tá? Se eu entro em um processo de desidratação, eu tenho que me hidratar, eu tenho que antever a esse processo, tá? Eu tenho que fazer uma reposição de água, eu tenho que fazer uma reposição de bebidas hidroeletrolíticas, tá? Bebidas que na sua composição tem sódio, tem cálcio, tem potássio, né? Tem alguns minerais que vão ajudar a fazer com que essa desidratação se processe. Também os carboidratos, eles ajudam muito, tá? Porque os carboidratos, eles são poupadores de energia, tá? E eles vão retardar esse processo de fadiga, ou seja, ao invés de eu ter uma fadiga logo no início de uma atividade, eu posso botar ela lá para frente, lá para o fim de uma prova. Então, assim, os carboidratos, a água, essas bebidas, né, que na sua composição tem sódio, tá? Tem pessoas que gostam muito de usar cápsula de sal, também é bacana, é uma forma de minimizar esse processo, tá? Uma alimentação balanceada, tá? Existe um grupo de vitaminas como B1, B5, B6 que ajuda também a minimizar esses episódios, né? As pessoas sempre me perguntam: Karine, você tem muitas câimbras, né? Eu faço o esporte de endurance, né? Que são corridas de, né, ultramaratonas, são corridas mais de 100 quilômetros. Então eu sempre falo, eu não tenho câimbras, tá? Eu, em alguns momentos, em algumas competições, eu vou ter a câimbra no final ou no término da prova, que aí eu sinto os espasmos nas mãos, né, nos pés. Então, ou seja, eu procuro de alguma forma minimizar o aparecimento das câimbras, né? Então, é lógico que a gente vai ter, e é inevitável, porque a gente leva o nosso organismo para um desgaste muito fisiológico, metabólico, então elas vão aparecer, entendeu? Muitas delas são inevitáveis, mas eu procuro ter um ambiente favorável, tá? Em que eu possa ter a oferta desses minerais B1, B5, tá? O B1, qual é? O que tem no B1? São cereais integrais, são aveia, chia, arroz, ovos, carne, leite. Então, se você tem uma alimentação com esse tipo de alimento, você já está contribuindo para que você venha retardar essas câimbras. E o grupo aí dos alimentos de B5, né, das vitaminas B5, são ovos, leite, né,
os feijões, as lentilhas, grão de bico, né? No B6 a gente tem os peixes, a gente tem as sementes oleaginosas, castanha do Pará, girassol, os feijões. Então, assim, se eu tenho uma alimentação com uma oferta variada desses alimentos, possivelmente eu vou ter uma probabilidade de desenvolver menos cãibras, né? Então, a cãibra, ela tem causas variadas, né? Ela está relacionada a atividades físicas vigorosas, tá? Existe componente também relacionado ao cálcio e ao magnésio também, que ajuda aí a minimizar esses efeitos deletérios, tá? As câimbras, ela tem na sua composição aí, a sua gênese, né? Alterações hidroeletrolíticas, né? Como eu falei, sódio, potássio, né? Tem alguns casos também de pessoas que tiveram fraturas ósseas, tá? E aí existe uma autoproteção do músculo em relação aos ossos, né? Então pode estar também desencadeando esse processo de cãibra. Então a cãibra é um espasmo, é uma contração involuntária, né? Acompanhada de muita dor, e ela pode durar alguns segundos ou intermináveis minutos de sofrimento. Quem teve cãibra sabe que é uma situação muito complicada de às vezes você administrar, né? Tira pessoas de provas. Então, assim, é algo que tem trazido aí muitas perguntas, as pessoas me perguntam, e eu vim trazer aí essa informação para vocês, né? E procurem um profissional que possa te orientar. Se você é uma pessoa que tem esse problema recorrente, isso significa que você, de alguma forma, está com alguma deficiência aí de vitaminas e minerais. E eu acredito aí que com um acompanhamento, com um trabalho aí voltado, você vai conseguir melhorar aí esses efeitos da cãibra, minimizando ou retardando, né, para que você possa fazer a sua prova, a sua competição de forma mais feliz e saudável. Um abração a todos e tchau, tchau.